A empresa brasileira Speedbird Aero acabou de garantir 9 milhões de reais da FINEP para desenvolver um drone cargueiro capaz de carregar até 80 quilos de carga. E para mim essa notícia específica, né, pode ser o início de tudo em drones cargueiros brasileiros, pessoal. É muito legal isso aqui. E não é só mais um drone de entrega, tá? Na minha visão, pelo menos, é uma mudança de categoria mesmo. Eu vou explicar o motivo disso tudo aqui e como esse tema é interessantíssimo aqui no canal, tá, pessoal? Então, antes de começarmos, pessoal, eu vou pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Lembrando que agora temos o nosso Pix aqui do canal. Você pode mandar algumas perguntas aqui para mim lá, né? E eu vou responder ao longo da sexta ou domingo, né? Vou lançar um vídeo aí de perguntas e respostas aqui no canal onde eu vou estar respondendo vocês. Qualquer colaboração é bem-vinda, pessoal, e valores acima de R$ 10 com perguntas, né? Eu vou dar uma prioridade lá na fila, tá? Para as perguntas não ficarem, né, em ordem sempre aleatória, tá, pessoal? Então é isso. Vamos ao vídeo. O financiamento da FINEP faz parte aí de um projeto total, né, de 12 milhões e 400 mil reais, destinado ao desenvolvimento, né, do BirdX, que é um drone de nova geração projetado e também fabricado em Jacareí, no interior de São Paulo, que é um dos principais polos aeroespaciais do país hoje, né? Já comentou muito desse interior de São Paulo e outros também. 80 quilos pode parecer pouco, né? Se você comparar, por exemplo, com um caminhão, né? Obviamente, mas no mundo dos drones, pessoal, principalmente os cargueiros civis, né? Isso representa um salto de categoria enorme, né? E a maioria dos drones de entrega do Brasil hoje opera aí com poucos quilos de carga e tudo mais, voltados aí para pequenos pacotes urbanos, né? E tudo mais. Então, o BirdX, né, entra num segmento completamente diferente, pessoal, e até mesmo pode futuramente, né, ser adaptado para uso militar, quem sabe, né? O drone foi projetado aparentemente para operar num raio de até 70 quilômetros, utilizando aí inteligência artificial, né, visão computacional e sistemas redundantes, né, de navegação. Isso permite que a aeronave continue voando, né, com segurança e tudo mais, mesmo em ambientes com interferência ou perda de sinal, né, de posicionamento por satélite, como o GPS, né? Isso serviria, pessoal, perfeitamente para o campo militar ali, onde você pode mandar, né, um tipo de suprimento ali para a linha de frente e tudo mais. Então é bem interessante aqui e com certeza vai ser aplicado na área militar futuramente. E esse detalhe técnico não é só, na minha visão, um diferencial de marketing, por exemplo, não. Áreas remotas, né, canteiros de obras, por exemplo, minas aí, e até certas operações de defesa costumam ter sinais de GPS bem instáveis, pessoal, ou intencionalmente bloqueados, né? A gente sabe em alguns casos aí. Então, um drone que mantém a navegação segura, mesmo sem esse sinal, se torna útil demais em cenários onde a maioria dos concorrentes simplesmente não conseguem operar, pessoal. Então, é muito interessante isso aqui e eu vejo com muito bons olhos mesmo. Eu espero que isso se expanda ainda mais. Os primeiros voos de teste do BirdX, né, começaram em junho deste ano e o cronograma prevê a conclusão do desenvolvimento até o final desse ano de 2026, né? Seguida aí também pelas etapas de certificação e validação operacional que a gente sabe que sempre tem, né? E com entrada em operação prevista aí de forma comercial, pelo menos planejada para o final de 2027. Mas é sempre interessante a gente ver esse tipo de drone, de aeronave, né, surgindo. É um cronograma ambicioso, a gente sabe, né, mas bem realista, né? Se você for pensar, menos de 2 anos entre o início dos testes e a operação comercial, é um ritmo compatível mesmo, né, com o que outras empresas de drones cargueiros vêm fazendo o mundo afora aí. Então a gente não está muito atrás, pelo menos nesse sentido, né? As aplicações pensadas para o BirdX, né, vão além da entrega tradicional ali. A Spacebird, né, projeta o drone para transportar carga, né, de alto valor agregado e cargas mais sensíveis, como insumos médicos, peças industriais e suprimentos ligados à defesa, mineração e energia. Então, isso pode servir perfeitamente para o exército, por exemplo, e melhorar ainda mais a questão ali de mobilidade, principalmente em áreas como a Amazônia, né, e tudo mais, que a gente sabe que tem algumas aplicações um pouco mais complicadas, principalmente em locomoção de suprimentos. Ou seja, isso é um dos motivos de eu ter trazido esse vídeo, né? Para mim não é um drone só pensado em levar comida, né, até sua porta aí, pessoal. É um drone pensado para resolver logística de missão crítica, tá? Onde o tempo de entrega e a confiabilidade valem mais do que o custo do frete, por exemplo. Ou para uma operação de defesa, quem sabe, né, em uma fronteira, entrega de suprimento e tudo mais. Isso pode acontecer. Com o lançamento desse BirdX, né, a Speedbird reorganizou todo o portfólio da empresa em basicamente 3 linhas de produções comerciais, né? O Bird S, né, que atende cargas de até 7 quilos, né, que é um pouco menor ali, voltado para opções urbanas, né, e tudo mais.
O Bird M com faixas intermediárias, né? E o Bird X, que comentamos anteriormente, né? Com uma linha mais pesada, ampliando a atuação da empresa para mercados aí de médio porte e tudo mais. Então, é um tipo de mudança, né, interessante que a gente vê acontecendo e os drones estão realmente surgindo a todo vapor mesmo. Bem, como eu falei no início do vídeo, o ponto que mais me chamou a atenção nessa notícia aqui, né, é que para mim o BirdX pode ser o início de tudo em drones cargueiros brasileiros. A empresa Speedbird, né, já não é uma empresa iniciante, ela nasceu em 2019, né, como a primeira companhia do Brasil e da América Latina também, a desenvolver e também operar sistemas aéreos não tripulados para transporte mesmo e entrega, né? Então ela é especializada meio que nisso aí. E hoje, né, ela já acumula mais de 33 mil horas de voo em operações comerciais, só apenas em comerciais, né? E quando a empresa com esse histórico decide criar uma linha pesada, né, de transporte, de drones de transporte, com financiamento público para fornecer inovação, isso indica que o mercado brasileiro está maduro o suficiente para sustentar esse salto. Isso aqui é o ponto para mim mais importante disso tudo aqui. Eu acho que com isso outras empresas também vão visualizar essa oportunidade. Pode parecer concorrente, principalmente na parte da defesa, tá? E o timing também ajuda, né? O Speedbird já tem investidores grandes, né? Como o iFood e a própria Embraer, tá, pessoal? Então, através de fundos aí como o MSW, né? Além de também operações internacionais em andamento, com Portugal, Reino Unido, né? Israel, Uruguai e outros países aí. Isso significa, né? Capital, pessoal, que know-how, né? Técnico e também o mercado internacional já testados antes mesmo, né? Do BirdX decolar comercialmente. Então, um avanço muito grande mesmo, né? E tem várias empresas brasileiras surgindo nesse ramo aí. Bem, se o BirdX for realmente bem sucedido, né? Ele pode abrir caminhos aí para os ciclos virtuosos, né? Vamos dizer assim. Então, mais investimento, mais aplicações industriais, né? Mais confiança também regulatória da ANAC, né? E, consequentemente, mais empresas brasileiras entrando nesse mercado, como eu falei, de logística aérea, né? Autônoma, né? Vamos dizer assim, e também mais pesada, né? Que até agora era dominado quase inteiramente por players mais internacionais, né, que a gente sabe aí. E o cluster industrial, né, em torno do projeto também importa, né? Jacareí fica no Vale do Paraíba, né, uma região que a gente sabe que reúne aí décadas de experiência acumulada em engenharia aeroespacial e tudo mais. É muito puxada mesmo para a presença histórica da Embraer naquela região ali. Então não é coincidência que um projeto complexo como esse, né, esteja nascendo justamente ali naquela região. E quando eu vi essa notícia, eu também pensei um pouco no efeito cascata que isso poderia causar. Então, por exemplo, se o Brasil conseguir consolidar essa categoria de drones cargueiros, né, pesados, o nosso país poderia deixar de usar drones importados logísticos, né, de última milha, por exemplo, e passar a exportar, por exemplo, a tecnologia própria para esse mercado aqui, que cresce rápido no mundo inteiro, a gente sabe disso, né, com entregas e tudo mais. E esse tipo de movimento que lá na frente, talvez, né, crie uma indústria nacional de verdade em torno de aeronaves mais autônomas. A gente está vendo alguns movimentos em várias áreas, né, de várias maneiras de drones e tudo mais. Até trouxe um vídeo anterior aqui no canal sobre um drone, né, não um drone que voa, mas um drone terrestre, né, que o exército adaptou para levar um míssil anti-blindado, né, então é bem interessante aqui. Mas e você acredita que o Brasil vai conseguir realmente firmar como referência, né? Se firmar como referência de drones cargueiros, ou ainda vai continuar dominando, né? Dominada por empresas estrangeiras por muitos anos, né? Nesse sentido aí, eu acho que a gente está saindo da casinha, sim, finalmente, nesse sentido aqui, e talvez adaptando aí para a defesa futuramente, tá, pessoal? Então, deixe suas opiniões aqui abaixo nos comentários, né? Um tema um pouco mais disruptivo, né? Da área militar em si, mas eu achei que isso poderia ter a ver, sim, futuramente, tá, pessoal? Então, se gostou do vídeo, por favor, deixe um like abaixo. Também se inscreva aqui no canal, estamos perto da nossa meta de 20 mil inscritos. E também, se quiserem mandar alguma pergunta ou alguma colaboração, pessoal, nosso Pix está aí abaixo na descrição e no comentário fixado, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.